Esta é a série de testemunhos de sucesso na PNA do podcast Perguntas QB. Ao longo desta série vou conversar com colegas de anos anteriores que já passaram pela PNA para perceber como é que estudaram, o que resultou e o que fariam diferente hoje. Sem receitas mágicas, apenas estratégias reais. Se estás a preparar a PNA, este episódio é para ti. Olá, eu sou a Inês e hoje tenho comigo a Diana para mais uma conversa. Bem-vinda. E para começarmos e para quem está a ouvir perceber com quem é que estamos aqui hoje, conta-nos um bocadinho do teu percurso académico. Então, olá, o meu nome é Diana, eu sou, neste caso, interna de Ginecologia e Obstetrícia na ULS de Braga e estudei na Universidade do Minho. Fiz o curso entre 2017 e 2023. Já vamos aprofundar assim um bocadinho melhor como é que foi o teu estudo ao longo da PNA, mas de uma forma geral, como é que ele correu? Então, tanto o ano de estudo para a PNA como a PNA em si correram bastante bem. Aliás, eu acho que o sexto ano da universidade acabou por ser um dos meus anos preferidos. Que sinto que efetivamente é possível termos mais tempo pessoal, é possível conciliar a vida pessoal com o estudo e levar uma experiência gratificante do final do curso. Sim, acho importante isso de conseguir conciliar as duas coisas, a vida e o estudo. Mas sim, se voltares assim a uma fase inicial, que é a fase em que eu estou agora, porque eu estou no sexto ano e estou a estar para a PNA, se voltares assim a uma fase inicial, quando pensavas que ias fazer a PNA, qual era o sentimento que tinhas na altura? Estavas assim ansiosa ou com medo? Acho que existiram duas fases importantes. Eu tive ali uma altura complicada, no momento em que iniciei o estudo para a PNA, em que, pronto, existiam imensas dúvidas sobre qual é que seria o melhor método de estudo para mim, o que é que eu iria fazer. Oh meu Deus, eu nunca vou conseguir, porque isto é uma abordagem a tão longo prazo que não vou conseguir estudar tudo. E nisto foi mais ou menos ali no início de dezembro e passei um bocadinho mal. E se me perguntasses como é que eu me sentia nessa fase, realmente não foi ótimo. Mas com o tempo e à medida que tu vais experimentando diferentes estratégias e vais aumentando a confiança no teu trabalho, acho genuinamente que é possível sentir-te confiante ao longo do processo e mais calmo. Porque é uma maratona, não é um sprint. A verdade é que tens é que te sentir bem ao longo de todo o processo. Na altura, o que é que pensavas que iria ser a tua maior dificuldade? A organização ou não conseguir estudar tudo? O que é que achavas? No início era isso mesmo, era efetivamente achar que não ia conseguir ver a matéria toda e depois quando comecei a fazer um plano de estudo que me permitisse ver a matéria toda, achei que não me ia conseguir lembrar de tudo no fim, porque era uma quantidade tremenda, e essa era a dificuldade inicial. À medida que tu vais estudando e à medida que vais fazendo mais simulações, comecei a perceber que do ponto de vista técnico também se poderia tornar complicado, ou seja, será que vou conseguir respeitar o tempo? Será que vou conseguir estar o máximo concentrada naquele dia? E mais do que o conhecimento que eu tenho, que até posso ter, será que eu vou conseguir aplicar? Porque na verdade estou tranquila, estou concentrada. Então acho que no final foi mesmo treinar as skills técnicas. Sim, porque a verdade é que não depende, claro que depende do teu estudo, mas não depende só disso, e há muitos fatores É verdade. externos, que às vezes metem E um é isso bocadinho de mesmo. medo também. E Agora acho estudando que foi assim, mesmo nessa parte que eu investi mais no fim. sim, sim, tipo lidar com os nervos no exame e fatores externos que tu podes acordar num dia em que podes dormir mal, é verdade, depende de Sim. muita coisa. Falando então assim agora mesmo da fase em que estiveste a preparar a PNA e o teu estudo, como é que montaste o teu estudo ao longo do tempo? Tinhas um plano assim desde o início ou foste ajustando ao longo que ias avançando? Eu acho que é normal, e aliás, até é expectável que aconteça, que tu mudes o teu plano, o teu método de estudo ao longo do tempo, porque efetivamente vais percebendo o que é que funciona melhor para ti, qual é que realmente é a tua capacidade de estudar ao longo do tempo. Contudo, tentei desde o início definir etapas durante as quais eu pretendia estudar as coisas. Portanto, uma primeira etapa em que eu via a matéria de uma forma mais aprofundada, uma segunda em que era possível ver assim uma revisão e uma terceira que era ali mesmo a poucos dias da PNA que me permitisse ressalvar assim as coisas mais importantes. Isto sempre foi o fulcral, ter tipo estas três etapas e dentro delas mudei imensas vezes. O início era sempre um bocado ansiogénico porque na verdade achava que nunca estava a fazer as coisas bem, mas tudo, na verdade, tudo se consegue. E nessas três fases que falaste, como é que era um dia típico teu? Uhum. Então mudava bastante consoante a fase, mas no início, eu acabei por ver aulas completas sobre cada tópico e
o meu dia acabava por ser assistir essa aula, estudar essa aula, fazer resumos assim mais aprofundados sobre o que essa aula tinha, fazer casos clínicos sobre esse tema. E a primeira fase, tipo, o dia típico era tipo isto, on repeat durante muito tempo. Uma segunda fase, basicamente, em vez de só ver uma aula por dia, tinha como objetivo ver cinco. Portanto, aqueles resumos que eu tinha feito, voltava a conseguir, ou melhor, já só via esses resumos, voltava a fazer muitos casos clínicos, agora não só sobre um tópico, mas sobre esses cinco tópicos, sempre todos envolvidos, e numa terceira fase, dos resumos desses resumos, coisas mesmo importantes que eu achava importante e com o conhecimento que eu fui adquirindo dos casos clínicos, que é o que eu acho mais importante, efetivamente, é o que tu aprendes como resolver os casos clínicos, e eu num dia acho que conseguia rever, sei lá, 50 aulas, porque na verdade era o mais conciso de cada um deles. Sim. Tu referiste que fazias resumos e também referiste agora às Uhum. perguntas, mas quais eram os recursos que tu usavas mais no dia a dia? Era mesmo isso, os resumos e as perguntas, ou havia alguma coisa extra? Eu não sei, fala-se às vezes das flashcards, ou mesmo ir ver vídeos, não sei, como é que tu usavas? Sim, no início as aulas por acaso eu estava em formato presencial e achava que era importante ter um modelo de estudo clássico em que eu assistia à aula, e efetivamente por acaso até usava o Notion na altura e fazia um resumo completo do Notion. Já no Notion aquilo que permitia fazer tog lists com perguntas e respostas, então eu já comecei a construir aí um bocadinho tipo um formato de estudo. Também tive flashcards, porque acima de tudo eu queria ter um active learning e usei bastante as flashcards para isso, e além das flashcards também fazia tipo casos clínicos direcionados a este tema. Tipo, treinava o tema a partir do momento que eu acabava, nunca descurando treinar perguntas aleatórias e perguntas que havia ajudam-me desde o início nesse sentido, porque na altura ainda fazia menos casos clínicos quando comecei, se calhar em setembro, mas fazia, sei lá, tipo 20 perguntas aleatórias cada sábado. E tentava, mesmo de matérias que eu nunca tinha visto, se eu estava a estudar cardio, eu fazia perguntas de gineco, que era, tipo, claro que eu errava, mas na verdade, tipo, treinava-te mesmo para a sensação de errar, o que eu acho que é positivo. Então, nunca descurava fazer perguntas aleatórias. E era um bocadinho assim. E depois, claro que na fase final, os resumos que tinha era mesmo, tipo, escritos, coisas, tipo, em desespero, que ia apontando, que eu achava mais importante, sempre com as flashcards, e muitas, muitas flashcards no fim. Havia dias em que eu às vezes virava tipo imensos cartões, depois já não conseguia estar os zooms e só fazia flashcards. Sim, mas nós já temos uma plataforma, mesmo esta plataforma em si, é que Uhum. de perguntas que nos permite ter e esses resumos Tudo junto. que são de uma página todos consolidados, que para mim tem sido ótimo, na verdade. Sim. Ou seja, eu não preciso de fazer. Eu não estou no teu caso, que é, eu não preciso fazer os meus resumos, ou E seja, pois, na poupo minha imenso altura ainda tive tempo. que construir as minhas flashcards, estou invejosa. Sim, sim, e sim, a plataforma também tem as suas próprias flashcards, o que para mim estava a facilitar imenso. Disseste há bocado que tiveste fase em que tiveste que mudar um bocadinho a maneira como estavas a estudar, e houve algum desses momentos em que tu sentiste que mudaste e sentiste mesmo que isso tenha feito diferença? Sim, aliás, nem sempre vamos mudar para o melhor, mas especialmente no estudo para a PNA, quando tu percebes que o tempo começa a ser precioso, e o que me acontecia a mim é que eu estava a demorar demasiado tempo a ver uma aula, demasiado tempo a construir um resumo e a perceber o plano a longo prazo, a ficar comprometido, tu tens que fazer alterações. E se calhar não são alterações que te permitam ver tudo ao pormenor, mas outra coisa que me tranquilizava era: a PNA não é sobre o pormenor, é sobre seres o mais específico para o tipo de perguntas que são. E se tens que cortar o tempo para conseguir respeitar todos os tópicos, tu tens é que conseguir ver de tudo ou um bocadinho de tudo. Portanto, acredito que todas as mudanças que vocês vão fazendo ao longo do tempo vão ser para o melhor, desde que seja com o objetivo de vocês respeitarem o vosso plano final. E eu reduzi no tamanho dos volumes que tinha e aumentei as perguntas, que é o que eu acho mais importante, é vocês apostarem imenso, tipo, nas perguntas, porque no final eu sentia que às vezes até podia não ter o conhecimento todo para conseguir responder àquela pergunta, mas eu já a tinha visto. Ou se eu não a vi, eu já tinha visto perguntas similares. Portanto, eu começava por ver as primeiras palavras, lia tipo a pergunta final e as opções, continuava a ler o caso clínico e havia imensas chavetas que me davam a resposta, porque vocês vão fazer milhentas no fim. E acho que se torna mesmo intuitivo, até sem o conhecimento em específico que a pergunta quer avaliar. Sim, normalmente eu ouço bastantes pessoas a dizer que já fizeram a PNA e que dizem que neste momento a PNA é sobre conhecer padrões. É tipo, eu já vi isto Exato. ali e eu lembro que isto é isto. É verdade. Houve alguma vez que tu tiveste a sensação que estavas a estudar imenso, mas que não estavas a render? E se sim, o que é que fizeste assim para conseguir dar a volta? Ok, eu acho que aqui entra tipo, a tal gestão com a vida pessoal e a gestão com o stress. E eu gostei muito do meu ano porque até acho que consegui fazer um bom equilíbrio.
Eu fazia alguns intervalos durante o dia e tentava procurar o sol quando fazia esses intervalos. Tinha um livrinho, ia tipo fazer um intervalo, lia um bocadinho do livro. Sempre estudei na biblioteca com os meus amigos, portanto, às vezes éramos 20 a estudar no verão e fazíamos um piquenique à hora do almoço, tipo, comíamos todos em grupo. Isto ajudava imenso. Outra coisa que me ajudou a mim muito foi a atividade física. Tipo, eu sempre fiz imenso ginásio e era sempre fazer tipo 6 vezes por semana. E se eu me estava a sentir mal, pronto, ou ao ginásio e já volto a seguir. E acho que fazer uma pausa, conseguir largar um bocadinho, mesmo que difícil, largar um bocadinho o estudo durante meia hora, acho que vai aumentar a rentabilidade, tipo, depois quando tu regresses. E se achares que nesse dia não estás bom para regressar, ainda te faltam 300 ou depois 150 ou 45 dias. Tipo, não é pelas 5 horas nesse dia que vais despender para ti, que vais deitar alguma coisa a perder. Isto aqui é a parte difícil, porque efetivamente tens que reconhecer que o teu descanso é imperativo para que a longo prazo a prova corra bem. Especialmente no fim. Sim, Acho que o descanso no fim também é uma chave. sim, é muito importante saber de fazer a pausa. Saber que o corpo também precisa e que, portanto, estavas a referir que estudavas com muita gente à tua volta. Eu sou a pessoa que gosta muito de estar em bibliotecas, mas também acho que ainda sou um bocadinho a pessoa que se sente ansiosa a estudar com muita gente de medicina que também está a estudar para a PNA. O que é que tu achas relativamente a isto? Também tive, pronto, nós cá em Braga temos 2 universidades, melhor, temos imensas bibliotecas, mas na universidade temos, sim, 2 bibliotecas grandes, a biblioteca da Escola de Medicina e temos a biblioteca geral. E eu sei que ao longo do meu estudo eu própria fui alternando, porque eu também sentia isso, às vezes, tipo, estava demasiada gente de medicina a estudar a mesma coisa, e eu não sei se lidava assim muito bem com: "Ai, eu estou nesta aula, tu estás naquela 5 à frente". E então, durante algum tempo alterei para outra biblioteca onde estavam pessoas de outros cursos e que me fazia sentir muito melhor. Mas, mais à frente acho que percebi e depois as pessoas percebem que é normal as pessoas têm que terem cada uma o seu ritmo e efetivamente estarem a pontos diferentes do estudo. E pelo contrário, ou também quando estás a estudar com outras pessoas de medicina, às vezes os momentos de pausa ou os momentos em que estás com uma dúvida são momentos que servem para ti, porque na verdade podes facilmente ir ter com essa pessoa, colocar essa questão e arrumar uma dúvida, porque é acessível. E isto é uma maratona e na verdade tens que fazer esse caminho com o resto das pessoas. Sim, somos todos diferentes, mas também sinto que para aproveitar melhor o sexto ano é bom estudar com os meus colegas de curso e com os meus Exato. amigos da faculdade e assim, é verdade. Se tivesse que apontar assim o que é que pesou no teu resultado, o que é que dirias que foi? Achas que foi a consistência que tiveste, a tua organização, as perguntas que fizeste, a gestão mental, que também é muito importante? O que é que achas? Eu acho que foi um mix disso tudo. Efetivamente, as perguntas têm mesmo muito impacto e sempre dei muita relevância às perguntas, mas eu, sem dúvida, que diria a parte técnica. Eu treinei imenso, tipo, o dia da prova, durante tipo, muitas vezes. Eu acho que fiz a minha primeira PNA em setembro, até só para sentir o impacto de como é que é fazer uma PNA, como é que é estar concentrada durante tanto tempo. E depois fui aumentando o número de vezes que eu ia fazendo uma simulação. Fiz as PNAs, eu fiz imensas simulações e as simulações todas da QB, na verdade. Ahm, e o treinar, tipo, ou não ir à casa de banho, ou treinar, ou quando é que eu quero comer, tipo, porque eu habituei-me, eu comia cada meia hora na prova e no dia da prova, tipo, estava a comer tal e qual como nas 300 vezes, não foi 300, mas tipo, as muitas vezes que eu na verdade já o tinha feito. Então senti que estava mesmo tranquila e quase que me abstraí. Eu na PNA, tipo, desde que começava até que acabava, entrava tipo num universo diferente, mas quase como se fosse na biblioteca onde eu já tinha feito aquilo múltiplas vezes. E acho que as pessoas não devem menosprezar o treinar, o controlar o tempo, ter tipo aquela estratégia de por cada pergunta tens que avançar cada minutos. Não podem desvalorizar. Tens mesmo, isto é uma máquina. E na prova, acho mesmo que de 2.000 pessoas, 1.000 sabem a mesma coisa. Acho que o que as distingue é efetivamente como é que tu te comportas no dia. E claro que depende, pá, 1.000 fatores e 1.000 coisas que podem acontecer pessoais, mas o teu comportamento na prova, como tu geres o teu tempo, a forma se estás ou não, tipo, emocionada com a prova, se estás estressada, tipo, conta muito. E aquilo, nós somos seres humanos, somos seres de hábitos, e isto ser um hábito, acho que é o mais importante. Sim, eu tive um amigo que ele fez a PNA agora no ano passado e eu perguntei-lhe qual é a melhor dica que tu me podes dar para a PNA e ele disse treinar muitas vezes o dia da prova, porque eu senti que sabia a matéria toda, tipo, não toda, mas que sabia mesmo muita coisa, fui ao dia da prova e bloqueei porque sinto que não treinei assim tanto o dia da prova. É verdade. Sim. E coisas estúpidas como põe a versão. Confirma que estás a passar tipo para ou treina onde é que pões os quadrados, treina tipo com a versão da prova oficial, tipo,
treina, tipo, imprime imensas vezes, tipo, mesmo coisas que nos parecem estúpidas, num dia em que estás super ansioso porque esperaste um ano e tal por isto, deixa de ser estúpido e podem ser erros que na verdade te podem custar, tipo, perguntas que te podem custar mais um ano de estudo que na verdade são treináveis. Claro, claro. Acho mesmo muito importante também falarmos disso aqui e assim sublinhar um bocadinho disto. Pegando assim na importância de treinar com as perguntas, como estavas a dizer, e fazer muitas perguntas, em que fase do teu estudo e como é que tu começaste a usar a plataforma de perguntas QD? Eu tive a plataforma assim ainda numa fase inicial do estudo. E aí está, eu usei-a quando comecei a primeira fase. Portanto, eu assistia a uma aula e no final da aula, na perguntas QB, respondia só sobre esse tema, ah, poucas perguntas, tipo 5 10 perguntas, só para consolidar. Depois fazia o resumo, estudava mais aulas daquele tema, voltava a fazer perguntas desse tema. E havia ali, durante o dia, durante a semana, fazia perguntas relativas ao tópico, sem nunca descurando perguntas aleatórias. Portanto, às vezes também pegava, tipo, fazia simular um texto com 20 perguntas, tipo, aleatório, e fazia. E numa fase inicial foi muito assim que eu usei a plataforma. A partir ali do meio do estudo, com a importância que eu sabia que as simulações tinham, comecei a usar já as simulações da pergunta a escrever. Portanto, Uhum. fazia tipo aos sábados, todos os sábados, uma simulação. E, na verdade, eu acabei por usar muitas, as da plataforma. Eu E sinto também que, tínhamos o fórum, na altura já tinha o fórum QB também, para tirar algumas dúvidas, que ainda sim, ia usando. eu sinto que as pessoas têm um bocadinho de receio de começar a usar a plataforma em fases iniciais pelo medo de falhar, ou seja, eu ainda não estudei este tema, portanto vou só fazer perguntas disto e não vou relacionar matérias e depois assim. Como é que tu ultrapassaste um bocadinho esse medo? Acho que é uma coisa que as pessoas têm mesmo que desconstruir, porque só é expectável que tu sejas bom um mês antes da prova. E um mês, na verdade, acho que ainda podes errar coisas aí. Eu há perguntas que acertei na PNA e há perguntas que acertei em muitas simulações, porque as tinha errado. E porque fiquei tipo, fogo, numa fase inicial ou mesmo quando já sabia as coisas, ficava traumatizada por ter errado aquela pergunta. E o facto, a verdade, as coisas que tu erras são as coisas que tu vais estudar mais e que vais fazer questão de não errar novamente. Portanto, é mesmo importante desconstruir. E depois outra questão, os casos clínicos não servem só de todo para conhecimento, servem para treino técnico. E numa fase inicial em que eu comecei a estudar, também comecei a perceber como é que se lia uma pergunta. E cada pessoa vai ter a sua técnica, mas ok, comecei a perceber que para mim fazia mais sentido só ler tipo, a parte inicial, tipo, as primeiras palavras do enunciado, lia a pergunta direta, lia tipo, as opções de resposta e voltava a ler. Tipo, tu também precisas de ter tempo para perceber como é que se responde a casos clínicos. Isso tens de começar cedo, porque é uma técnica que se treina para depois, no verão, provavelmente fim de verão, quando fazes mais, já estás pró nisso. Isso não ser uma cena que tu só estás nessa altura a aprender a fazer. Sim, aprender a tirar o melhor da pergunta às vezes não é nada fácil, temos mesmo Uhum. que ir praticando também Excluir essa opções porque tu vertente. sabes que tem ali certas chavetas que nunca vão ser a opção certa, porque isto não liga. Na verdade, tu não precisas ter o conhecimento para responder à pergunta. Tu precisas ter a técnica de saber como é que a pergunta se constrói para saber como é que a pergunta se responde. Sim, sim. O que é que sentiste que esta plataforma te deu que outros recursos não conseguiram dar? Então, eu gostava muito na parte final da plataforma, quando eles davam o review, tipo do porque é que tu erraste, e fazendo uma revisão da matéria que eu acho que era muito oportuna, e eu gostava disso. E nas simulações também achei que, de longe, que a Perguntas QB era a plataforma que mais se assemelhava ao modelo das perguntas da PNA. O tamanho da pergunta era adequado, o tempo que responde, que demoravas a responder à pergunta era adequado. Não, antes do meu ano era um bocadinho diferente, porque foi uma altura em que as notas da PNA eram muito mais baixas. Eu lembro das pessoas: mas as pessoas já nas perguntas que QB tiram notas mais altas, isso não é real". Muito pelo contrário, eu acho que as perguntas que sempre se aproximaram ao modelo que a PNA sempre quis ser, na verdade. Quando as notas da PNA eram mais baixas é porque, de alguma forma, tentaram complicar, porque o modelo da pergunta sempre foi eu achei que foi muito bom. E depois, os resultados, porque sempre normalizaram os resultados para ou seja, eu fazia esta simulação tinha sido feita por outras 500 pessoas que usam as perguntas QB. Aparece tipo, a curva da normalidade onde é que tu estás, aparece quantas pessoas é que acertaram, quanto é que erraram. E claro que isto é um bocado não ajuda em muita coisa, mas também te ajuda a adequar e a perceber aquilo em que realmente estás pior em relação às outras pessoas e perceberes o que é que tens de gostar mais. E às vezes, se calhar, também, relativamente a isso, perceber que
nós não vamos ser todos o número um e às vezes é preciso ser realista e ter um objetivo, mas um objetivo realista para depois também não nos decepcionarmos. E se calhar isso também ajuda a que nós saibamos mais ou menos onde é que estamos e a ter objetivos mesmo realistas e depois até ficarmos mais felizes por os termos concretizados. Sim. Houve alguma funcionalidade que tu pensaste, assim, ou algum momento em que tu pensaste, esta plataforma é mesmo boa, ainda bem que eu a comecei a usar porque fez mesmo diferença no meu estudo? Para mim, sem dúvida, que foram as simulações, porque eram imensas e foi numa fase em que eu comecei a fazer mesmo muitas e depois parecia, não é que as perguntas escasseiem, porque as perguntas nunca vão escassear, mas o que tu conseguires fazer uma simulação que está organizada, em que tu consegues corrigi-la de uma forma otimizada, porque já está construída e completamente acessível, para mim foi o mais importante, porque eu às vezes tentava fazer noutros sítios e depois estava em papel e as respostas não estavam corretas, depois só tinha a chave e não tinha o modelo, não tinha a justificação da resposta, portanto, fazer uma simulação em que eu não consigo perceber porque é que errei alguma coisa é completamente useless. E a perguntas que havia sempre foi ah, o mais acessível e o mais completo. Sim, e nessa parte do aprender com a justificação e aprender com o que erramos, tu achas que conseguiste aprender com as justificações a maneira como as dizes? Ou seja, achas que o treino com as perguntas te conseguiu melhorar a forma como pensavas clinicamente? Sim, completamente. Até porque aí está. Muitas das vezes, quando estás a estudar uma aula ou quando estás a ler um resumo, é um processo enfadonho. E às vezes ficas tipo frustrado e não estás a aprender grande coisa. E o modelo de um caso clínico é interativo e consegues aplicar mais do que um conhecimento numa só pergunta porque mistura as coisas. E tu errares uma pergunta é impactante. E eu, pelo menos, lia muito mais a justificação da errada, mas às vezes fazia o esforço para ler tipo as outras, melhor, exato, lia todas as erradas, não lia só a certa para perceber aí está quais é que serão todas as outras perspectivas que eu poderia ter tido e não tive. E Sim, é mais sim, interativo. Eu achava sim, que me empenhava mais no momento das perguntas. sim, eu ouço pessoas a dizer que só aprenderam a clínica quando começaram a estudar para a PNA pela quantidade de perguntas que fizeram, que se começaram a aproximar um bocadinho mais sim da clínica, que até foi importante depois para quando começaram a exercer. Para fechar assim um bocadinho esse tema, se tivesse de explicar de um colega mais novo como eu, que está agora a estudar para a PNA, porque é que vale mesmo a pena apostar na plataforma, o que é que lhe diria? A plataforma agora ainda continua a crescer e ainda bem, desde que eu a usei e sei que tem muitas mais funcionalidades. Portanto, tens a garantia de que realmente é uma empresa que se continua a preocupar com oferecer um melhor cuidado e um melhor serviço. Além disso, acho sim que deves fazer perguntas desde o início e a perguntas que eu tenho numa plataforma com um número avultado que, que nunca te vai fazer pensar, não vou conseguir responder a todas. Portanto, vais estar confortável a fazer desde o início, vais ter a possibilidade de integrar o teu conhecimento com flashcards, vais conseguir fazer simulações numa fase em que realmente estejas preparado para a fazer. Acho que é e agora com a Sebenta, na verdade, acho realmente que é dos serviços mais completos. Sim, sim, E em isso é português, ótimo. que também é muito Sim, importante. sim. Estávamos há bocado a falar da maneira como o estudo para a PNA impacta aquilo que fazemos na clínica, então eu gostava de explorar um bocadinho o teu pós-PNA. Como é que correu? Como é que foi o teu pós-PNA? Olha, adorei as minhas férias. Mas passando isso à frente, também gostei muito do ano comum, na verdade. Achei que foi um ano em que efetivamente era possível tipo, aplicar o conhecimento que eu tive da prova, num ano em que na verdade não estava a estudar e estava muito mais relaxada, e isso soube muito bem. Hum, Aí está, não fui o número um e tu aprendes, e nunca foi o meu objetivo, mas acho que sempre levei de uma forma super saudável, tipo a nota e o futuro, portanto também não achei que fiquei estressada em relação a isso, porque tu deste o teu melhor naquela prova e tens que estar tranquilo com isso e depois avançar para o resto da tua vida que tem um monte de coisas fixes que te esperam. Depois escolhi a especialidade no ano seguinte, na verdade sempre foi aquilo que quis, portanto acho que foi tudo muito risonho no meu caso. Sim, não foi difícil a escolha da especialidade? Eu acho que, no meu caso, eu sempre sou o que quis. Se calhar fiz assim, todo um processo em que se calhar eu não quero mesmo isso, então fui ver 1500 coisas, fui visitar muitos serviços, falei com muita gente, mas
Aí está. Acho que faz parte do processo, nem que te sintas mais tranquilo por tomei esta decisão, não me vou arrepender daqui a uns anos porque me informei para a tomar. Mas, na verdade, acho que só segui o meu coração. Sim, e quando é que achas que foi o momento em que percebeste, pronto, é para isso que eu vou? Aí está, eu já sabia isso antes de fazer a PNA. Depois tentei mandar Só que areia para os depois, olhos, porque não queria, sim. Mas depois, ainda tentei ver muitas coisas, mas acho que ali 1 mês, 2 meses antes de escolher eu percebi: "Não, tu tens mesmo que pôr isto no papel, ordem fixa e deixar de andar, tipo, com imensas questões". Tinha que definir uma prioridade e ali 1 mês antes de eu desistir de sequer de ver outras coisas e tinha, tipo, a minha lista feita e estava pronta. sim, e estás muito feliz agora, portanto. Sim. Assim, para começar a terminar a entrevista, se tu pudesses dar 2, 3 conceitos práticos a alguém que vai fazer a PNA, quais é que seriam? Ok. Então, 2 3 foi o que tu me perguntaste? 2, 3, sim. Podes dar mais se Boa. quiseres. Primeiro, estás no 6º ano e estás a terminar, tipo, o teu percurso académico. E eu acho, e para mim foi, provavelmente o melhor ano de toda a universidade. E acho que é essencial, tipo, aproveitares o ano finalista, aproveitares os teus amigos, aproveitares as últimas coisas da tua vida académica. E a PNA não impede isso. Na verdade, a PNA exige esforço para tu conseguires conciliar o estudo com o resto das coisas. Portanto, não descuras de tudo o que a vida académica tem para te dar. Depois, dentro do estudo para a PNA, faz perguntas, começa a treinar efetivamente, começa a treinar as capacidades técnicas do que a prova exige, porque não é o conhecimento, ou pelo menos eu acho que não é o conhecimento que mais importa, porque tens 2.500 pessoas que são muito inteligentes em todo o país a estudar pelos mesmos recursos. Eu acho mesmo que a maior parte das pessoas sabem o mesmo no fim. O que distingue é a forma como tu vais comportar, tipo, nesse dia. Portanto, tens que treinar. E é uma máquina, és uma máquina e vais treinar para um objetivo final. E no fim, dentro daquilo que te for possível, tenta ser feliz neste processo. Porque o stress e às vezes as expectativas que te colocas para aquele dia podem ser efetivamente o teu maior inimigo. E descansa nos dias antes. No dia antes Sim, não sim. estudes, no dia antes desse vai à massagem e vai ao ginásio, porque precisas, começa a reduzir o número de perguntas que fazes, começa a reduzir o número de simulações que tu fazes, porque quanto mais sabes e quanto mais estressado, infelizmente mais erras. E isso aconteceu-me numa semana antes, em que, pá, eu acho que eram as piores notas que eu tirava e, na verdade, aquelas notas era porque eu estava cansada e estava a forçar. E não faz sentido. Claro, é preciso saber de parar. Há assim algum erro que vejas que muita gente comete que gostavas de alertar para isso? Aí está, eu acho que foi aquilo que também fomos falando ao longo da conversa, é eu não começar a fazer perguntas por ter medo de errar, é eu não Sim, começar a fazer uma simulação porque não vou ter a nota que eu quero na simulação e quando eu comparar a minha nota com o meu colega não vai ser tão boa quanto a dele e deixar para o fim. Deixar PNAs para o fim, também acho que é errado. Tu te queres te treinar para a PNA, portanto, tu não tens que guardar as PNAs para outubro e novembro. Não, tu tens é que fazê-las antes para perceberes efetivamente o que é o verdadeiro modelo da PNA. Não tens que as fazer todas de estoura. Guarda um mês entre cada uma delas, mas é importante fazê-las com antecedência e depois repete-as se quiseres, sabendo que já viste as perguntas, mas é importante fazer as PNAs também cedo. alguma coisa que gostavas assim de acrescentar para terminar? Ou achas que foi tudo dito? Eu acho que é um ano muito bonito e acho que é uma prova super exigente, que na verdade leva muitas pessoas ao limite. E com isto, não vou dizer, a mim correu-me super bem o ano, foi tudo feliz, porque não foi. Existem imensos momentos e imensos dias em que na verdade te vais sentir nas lonas, vais te sentir muito triste e vais querer chorar. E é ok, porque na verdade há um grande impacto psicológico nesta prova. Agora, esta prova não é tudo. A tua vida vai continuar, vais ser um excelente médico. hum, e é preciso mesmo relativizar. E o teu bem-estar é o mais importante ao longo deste ano. Sim, é importante saber que há uma vida para além da prova e aproveitar mesmo o sexto ano, que acho que é um ano super bonito e com festividades tão bonitas como para nós a última queima e assim, e às vezes as pessoas acabam por não aproveitar e se calhar depois arrependem-se, não é? E eu concordo. Vão a tudo. Sim. Muito obrigada mesmo, foi mesmo muito bom aprender contigo e com a tua experiência. Para quem nos esteve a ouvir, obrigada também por estarem desse lado. Espero mesmo que este episódio vos ajude com a experiência da Diana. Só para relembrar que se subscreveram o Perguntas que QD, têm também acesso ao podcast, que vai resumir os temas da matriz oficiais em episódios curtinhos, perfeitos para ouvir no ginásio, no autocarro ou então nas pausas rápidas do dia.
subscrevam, deixem as vossas reviews e partilhem com colegas que também estão a fazer a PNA. Até à próxima e bom estudo!